Amigo, então a igreja, de manobra após manobra, depois do Concílio de Nicéia em 325, veio o Natal em 336. Depois veio o Concílio de Constantinopla em 491. E dali para frente, então, nós temos o dogma da doutrina da Santíssima Trindade. Ora, isto foi propagado por todos os cantos do mundo, e a igreja se tornou senhora de 68% das terras da Europa, e aí se considerava senhora absoluta, a ponto de expedir bula papal, concedendo a Portugal e a Espanha e aos países que estavam fazendo navegação e exploração e descobrimento de outros continentes, as terras e ilhas que foram descobertas e que possivelmente seriam descobertas, estavam dando aos navegadores e aos seus descendentes, desde que eles se comprometessem em propagar a fé católica. A fé católica não é nada mais do que um engodo, não é nada mais do que uma perversão das Escrituras Sagradas. Nós não encontramos base bíblica, é uma pena que os próprios evangélicos colaboram com isto, para a doutrina da Trindade, para o natalício de Jesus Cristo, para o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus ordenou que fosse usado um nome no batismo, que era o seu próprio nome. Porém, aí está a fé católica, que imprimiu e deu a Maria um lugar de destaque na divindade. Agora você pensa assim, não é só os católicos que veneram e adoram Maria, e Maria cresceu mais do que o filho. Você quer ver uma coisa? As pessoas zombam, criticam, fazem piadas e mofam de Jesus Cristo. Mas se falar de Maria, você arranja um problema muito sério. Mas não são só os evangélicos ou os católicos que dão lugar a Maria no plano da salvação, os evangélicos também dão. Ao admitirem que o óvulo era de Maria e quando Jesus nasceu, então o seu DNA trazia de Maria, herdou de Maria alguns cromossomos no seu sangue para fazer o seu DNA, eles estão atestando que a obra da redenção tem uma participação de uma mulher. E eu quero afirmar aqui no programa, com todo o respeito que tenho a Maria, por ter sido uma escolhida, mas a única coisa que ela ofereceu foi o útero. Porque, na verdade, o óvulo Deus não aproveitou. Porque senão Jesus traria traços de Maria. Viu? Personalidade de Maria. Natureza de Maria. E aí, então, ela, na verdade, teria uma participação na obra da redenção. Mas acontece que o óvulo, o Criador fez. E o gens também era do Criador. Então a Bíblia atesta que o sangue que Jesus Cristo tinha era sangue imaculado, não era sangue contaminado, porque todos os que nascem aqui na terra já nasceram pecadores, porque vem de uma hibridização, vem de uma mistura, lá do capítulo 6 do livro de Gênesis. Então, Maria está completamente banida do plano da redenção. Ela emprestou o útero, mas o óvulo foi criado e fecundado pelo Espírito Santo. E o santo que nasceu não tinha nenhum traços de Maria, nenhum DNA de Maria, nem tampouco de José. Ele era filho de Deus, ou seja, ele era a parte que desprendeu de Deus
e veio como carne para ter seu próprio sangue, para derramar sangue, para apagar os seus pecados e os pecados que iniciaram aqui neste mundo através de sangue. Então, do catolicismo, nós não temos Maria na intercessão e nem temos Maria no plano de redenção. E não cremos, porque a Bíblia não relata, que Maria tenha ressuscitado, como atesta o Papa João 23, em 1950, que Maria foi assunta aos céus. Tudo isto é catolicismo, tudo isto deve ser repudiado. A cruz, que muitas pessoas têm muita superstição com relação à cruz, quero lembrá-los que a cruz era um emblema, um símbolo do cristianismo no primeiro século. Nos primeiros séculos, a mensagem da cruz fala da morte vicária de Cristo. Mas quero lembrar que do catolicismo é a Aparecida, o São Benedito, o São Cristóvão e não sei mais quem, a Santa Luzia. Então, isto é ídolos que ela criou e herdou do costume romano, que a igreja já chama Igreja de Roma. Para você entender, eram os romanos que, quando morria um dos seus ancestrais, eles colocavam aquele ancestral como o intercessor e abençoador daquela família. Agora, então era bastante morrer agora um daqueles que ela própria matou, porque a história diz que ela matou 68 milhões de pessoas, que ela própria vinha e mais tarde canonizava, porque é um quadro perfeito. Jesus disse: vossos pais mataram os profetas e hoje vocês estão adornando os seus sepulcros. Mais tarde, nós matamos, e aí daqui um pouquinho canonizaram. Sabe de uma coisa? E então transformaram em intercessores. É uma mentira, só existe um mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Estas são verdades, e isto é apenas para trazer a você o conhecimento da verdade, e a verdade deve te libertar. Então nós devolvemos o que é do catolicismo, o Natal, a doutrina da Trindade, a forma do batismo errado, a doutrina da mariolatria, da santolatria também, e também da hóstia, que eles fazem uma bolacha redonda, representando Astarte, que era a deus da lua, e eles dizem que existe um poder miraculoso que quando o sacerdote toma e levanta aquela taça com as hóstias, aquela bolacha redonda se transforma em corpo literal de Jesus Cristo, tal como está no céu. Isto também é falso, é a doutrina da transubstanciação que deve ser ignorada e repudiada. Com relação ao primeiro dia da semana, aquilo que nós chamamos de domingo, que é o primeiro dia, muitas pessoas questionam porque no Velho Testamento se observava a guarda do dia do sábado. E muitos perguntam: devemos guardar o sábado?